Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun ainda continua ali dando grito de todo tamanho, chamando pela Nuran, e ela está acompanhada tanto do vulcão ali, e a tempestade continua gritando no meio da rua ali, chamando por todos os lugares, e ela fica revoltada ao descobrir que a Nuran não está em nenhum lugar. Nesse momento o telefone dela toca, ela vê que é a Bahá e atende. Por sua vez, a Bahá está ali bem tranquila com a menina, como vocês já sabem, né? E a Efsun já começa a disparar ali, feito um raio de pilha, sem parar de falar, dizendo um monte de coisa com a Bahá, falando que a Nuran, ela não está em nenhuma parte, e logo depois sai do colégio, não sei o que mais lá, de um monte de coisa com a Bahá, e a Bahá, por sua vez, bem tranquila, diz que a Nuran está com ela. Vulcão pergunta o que foi que ela disse, e ela, a Efsun, fica até sem palavras, apenas pergunta como assim, está contigo? E a Bahá confirma com ela, assim é, ela está aqui comigo. Enquanto isso, a Tess também está confortando a menina, pedindo a ela que, por favor, que ela pare de chorar, e ela diz que está tudo bem, e ele abraça ela enquanto a Bahá fica apenas lhe olhando. A Efsun logo depois fala para ele que a Bahá está lá no bairro com a sua menina, então a Bahá está nesse momento com a sua pequena. O Vulcão, ele diz que bendito seja lá que ela está com a Bahá, e logo depois a Efsun começa a dizer a Bahá que daqui a pouco ela está chegando lá, que está indo nesse exato momento e que espere que ela já está chegando. Já Senri, por sua vez, ela vem entrando ali enquanto a secretária diz a ela que o senhor Mehmet Emir nesse momento não está disponível para receber ninguém, mas ela continua emburacando ali, e ela chamando pela Senri, que não quer nem saber, já emburaca, e ao chegar lá ela vê o Arda e o Mehmet conversando, e a secretária diz que avisou que ela não entrasse, mas ela continua dizendo que qual é o problema dela entrar ali para ver o seu esposo, e que além de tudo também ele está com o Arda, e o Mehmet diz a ela que tudo bem, que ela não precisa se preocupar. E a Senri, ela não sai dali, e o Mehmet já interrompe ela perguntando o que é de tão importante ali para que ela venha interromper a reunião que ele está com o Arda ali dessa forma. Ela apenas diz que ela só pensou que eles podiam ali comer juntos. O Mehmet, ele fica até surpreso e pergunta como assim comer, ao mesmo tempo que o celular do Ardan toca. Ele vê que é a Efsun e pergunta a ela o que foi que aconteceu. Ela pede para que ele adivinhe, por favor, o que foi que aconteceu. Ele continua insistindo para que ela diga o que foi que aconteceu. Então é aí que a Efsun revela para ele que a Nuran, ela descobriu que é adotada porque os meninos lá do colégio disse tudo isso para ela. Ele logo se levanta sem entender o que está acontecendo, e ela continua dizendo para ele que ela foi embora da escola, mas que graças a Allah ela está nesse momento com a Bahá. Ele fica revoltado e pergunta como foi que isso pôde acontecer. Ela diz que não sabe como foi que isso aconteceu, mas que nesse exato momento ela está indo lá para casa da Bahá, depois vai para a mansão, e que seria muito bom ele ir também. Ele fica calado e ela continua dizendo que eles dois juntos ali seria muito melhor, e assim eles poderiam inventar alguma coisa para ela que ela entendesse que eles são sim os pais dela. Ele diz que está bem, não se preocupe, que a gente se vê daqui a pouco. Desliga o telefone e o Mehmet já se levanta e questiona ele o que foi que aconteceu. Então o Arda, na frente da Senri ali, ele começa a falar, feito besta ali, e diz ao Mehmet que a Nuran, ela acabou de descobrir tudo, que ela é uma menina adotada. Você percebe que nesse momento a Senri, ela já começa a fazer planos aí, e o Mehmet, por sua vez, pergunta a ele o quê? Como foi que ela soube disso? O Ardan diz a ele que não sabe como foi que isso aconteceu, mas que ele não se preocupe, que ele vai averiguar o que aconteceu, depois entra em contato ligando para ele. O Mehmet diz a ele que tudo bem, e logo em seguida o Ardan vai até a mansão para se encontrar com a Efsun e também a Nuran, para ver o que é que eles podem fazer para inventar novamente para a menina que ela é sua filha. A Senri então cruza os braços, achando ali que de fato ela tá bem segura naquela casa ali, que ela de fato acredita que ela é uma Razete da vida, né? E ela começa a dizer que a Nuran, uma hora ou outra, ela ia se dar de conta que isso aí iria acontecer. O Mehmet se aproxima dela, revoltado, e pergunta o que é que ela está dizendo, o que demônios ela está falando ali. Ela fica calada, como eu disse, sempre achando que ela está na razão, e o Mehmet diz que ela é só uma criança, e se por acaso ela descobrisse tudo isso ia ser de fato ali uma destruição para toda a sua vida.
Ela fica calada, pensativa, e o Mehmet continua dizendo que o que é que ela ia dizer, o que ia acontecer com ela se ela descobrisse de fato quem são seus pais biológicos. A Senri diz que a melhor forma era que se eles adotaram de fato isso em um orfanato, eles poderiam voltar lá e pegar os seus registros e buscar quem são os seus pais verdadeiros. Então o Mehmet também é outro que começa a dar bobeira ali e dando todas as informações que a Senri precisa, e ele fala que ela não foi adotada em um orfanato e sim em uma família muito pobre. Foi isso que eles disseram para ele. Ela fica calada, apenas observando e fazendo de tudo para buscar informações, e ele continua dizendo que, no entanto, não há nenhum registro. Então a Senri, ela coloca as unhas de fora novamente e consegue achar uma carta na manga ali e questiona o Mehmet: como assim? Me responde uma coisa, quer dizer que a Efsun e o Arda não adotaram essa criança pelo meio legal? Mehmet percebe que ele falou demais, fica em silêncio e, por sua vez, você percebe que a Senri novamente ela vai começar a fazer seus planos. Logo depois que a Efsun chega na casa da Bahar, já chega dando os gritos dela, emburaca, vai até a Nuran, dá um peteco nela e depois diz que ela deixou ela muito aperreada porque estava com muito medo que ela abandonasse ela e deixasse. A menina fica o tempo todo ali apenas olhando para a Efsun, e a Efsun começa a questionar ela o porquê que ela não fala nada e fica apenas lhe olhando assim. Ela então questiona que quer saber da verdade se de fato ela não é a sua verdadeira mamãe. Ela, nesse exato momento, olha para a Bahar e também tanto a Bahar quanto a Tess fica olhando para a Efsun, que continua olhando para eles dois, e a Nuran questiona para que ela diga a verdade se de fato ela não é sua verdadeira mãe. A Efsun, ela fica tentando tapar o sol com a peneira ali e começa a alisar a menina, perguntando a ela o porquê que ela diz isso, o porquê que ela fica falando com ela assim. A menina fica calada e a Efsun continua dizendo para ela que ela é o seu coração, que ela é sua vida, e é lógico que ela é sua filha sim. A Nuran diz a ela que, por favor, que ela não fique mentindo, porque ela quer conhecer, ela quer saber da verdade. A Efsun diz a ela que está sim lhe dizendo a verdade e que ela é a sua pequena. A Efsun, ela fica sem saída e começa a dizer para ela que esses meninos lá do colégio enganaram ela e como ela pode acreditar nessas bobagens que eles falaram, porque ela é sim sua mãe. Só que enquanto ela fica falando ali, tanto o Atés e a Bahar fica ali olhando, e ela olha desconfiada para o Atés e a Bahar, porque ali de fato a Nuran está ao lado dos seus verdadeiros pais, e ela fica sem saber o que fazer, porque querendo ou não, ela sabe que um dia a máscara dela vai cair. Depois ela chama a menina para ir para casa, ela fica apenas ali olhando, deixando entender que ela não quer ir, e a Efsun continua insistindo, pedindo a ela que, por favor, que vamos para casa sim, e que ela não fique ali olhando assim, que ela não faça isso. Já de volta lá com a Senri, vocês perceberam que o que eu disse lá atrás, o Mehmet e o Ardan também falaram demais, então a Senri, ela colocou ali o seu dedinho de fora e foi lá no serviço de menores. Quando chega lá, ela começa a se lembrar do que o Mehmet diz a ela, que a criança ela não tinha registro quando foi adotada. Ao ficar frente a frente, ela diz que eu lhe prometi, Efsun, você vai se arrepender. Ao chegar frente a frente ao secretário, ela começa a conversar com ele, dá bom dia, e ele pergunta se pode ajudar ele em alguma coisa, e ela pergunta com quem ela pode falar se ela tiver uma denúncia de uma adoção ilegal. Com a Bahar nesse exato momento, cara, tá quase rolando um clima novamente entre ela e o Atés, só que nesse exato momento é quando o telefone dele toca, então a Bahar já solta uma piada dizendo a ele que aí ela já tava esquecendo e ia perguntar a ele porque a noiva dele ainda não tinha ligado para ele. Quando ele olha o telefone, de fato vê que é a Nenri, por sua vez, ele fica até sem saber o que fazer, mas logo em seguida rejeita a ligação. A Nenri, ela tá ficando revoltada contra o Atés e novamente ela tenta fazer a ligação para ele. A Bahar olha para ele e pergunta a ele o que foi que aconteceu, porque ele não atende o telefone, que fique tranquilo porque ela não vai se aborrecer. Então o Atés, ele pega o telefone, atende e pergunta o que aconteceu, meu amor. Ela pergunta a ele como ele está. Ele fica calado e ela questiona, dizendo que foi na casa dele, ele não está, e pergunta se ele está com ela, não é verdade? Ele diz que sim, que ele está na casa da Bahar nesse exato momento. A Nenri questiona ele que de fato ele ama ela de verdade demais, né? Ele olhando pra Bahar apenas responde a ela que sim, que ama ela demais. Só que a Bahar ela nem se toca que ele tá dizendo ali que ama ela demais, mas não é a Nenri, e sim ela, a Bahar. E por sua vez apenas ela se levanta e sai porque não aguenta ficar ouvindo aquela conversa.
A Nenri logo pergunta a ele se ele nem parou para imaginar que tudo isso aí que está acontecendo iria machucar ela muito. Ela que ela significa é ela, a Nenri. Ele fica calado sem saber o que falar e ela continua questionando ele e diz que de fato ele usou ela, né? O Atés pergunta a ela o porquê que ela está dizendo todas essas coisas contra ele. Ela logo em seguida pede desculpas a ele por estar aborrecendo ele com a voz dela, mas é porque ela sempre acreditou que tudo entre eles dois ali fosse de fato bem real, mas que ela parou para perceber que de fato nunca foi. Ele fica calado, apenas lhe ouvindo, e ela diz que ela apenas queria ouvir a voz dele pela última vez. Ele se levanta, começa a ficar um pouco preocupado e pergunta a ela o que é que está acontecendo. Até a Bahar, ela aparece na porta ali e fica ali um pouco também, querendo ou não, saber o que é que está acontecendo. Ele fica o tempo todo ali chamando a atenção dela, mas por sua vez, a Nenri, ela não responde ele mais em nenhuma palavra. Bahar fica ali lhe ouvindo e o Atés, por sua vez, fica extremamente preocupado sem saber o que aconteceu.